como o seu salário, você que ganha acima do salário mínimo, como é calculado o seu salário. Você já deve saber, mas eu já quero. Se você sabe, qual é o índice que aumenta o seu salário? Como é feito o aumento do seu salário? Você sabe? Se você sabe, eu vou falar uma coisa para você. Esse cálculo está errado. Mesmo que você pegue, tá? Vamos lá, gente. Quem ganha acima do salário mínimo, o aumento que você vai ter é o valor que vai ser o INPC, o Índice de Preço ao Consumidor. Então, a previsão ali desse índice, até o último levantamento de novembro, estava 4,85 ou 4,81. Se fechasse ali em novembro, o aumento seria esse, 4,85. Mas teve um aumento no final do ano. Eu acredito que deve chegar aí, ó. Você já deve ter assistido esse vídeo. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo, já saiu o índice. Hoje ainda não saiu, mas eu acredito que chegue bem próximo a 5. 4,90 entre 4, na casa de 4,90 alguma coisa. Não acredito que chegue a 5%, vai chegar ali 4,90 e pouco de aumento que vocês vão ter. Mas esse cálculo está errado. Você não pode fazer o cálculo, como que é calculado o INPC? Por isso que o Lula está contratando o marqueteiro dele para ser ministro, para maquiar isso tudo. Eu vou explicar aqui. Tem matéria da CNN também que fala sobre isso. E o aposentado e pensionista, cada vez mais, vai ser abafada a nossa luta se a gente não gritar. Por quê? O governo ele contrata, ele coloca ali um marqueteiro. É isso que ele é. Ele é um marqueteiro da campanha do Lula para ser ministro. Para quê? Para maquiar. O marqueteiro faz isso. Ele vai dar foco em pequenas conquistas. Por exemplo, vamos só dar um exemplo. Vamos supor que o governo coloque R$1 milhão numa cooperativa de leite. R$1 milhão numa cooperativa de leite, para o governo não é nada, mas ele consegue transformar aquela cooperativa. Então, o que o governo vai mostrar? Nossa, olha essa cooperativa como não tinha nada, e o governo investiu. Ora, claro, naquilo ali faz uma diferença, mas num todo, o que o Brasil tem que fazer mesmo, não vai ser feito. Olhar para algo que incomoda, olhar para algo que dá trabalho para mexer, é a vida do aposentado e do pensionista. Isso dá trabalho. O Lula fala besteira também. Olha aí, aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Esse trecho aqui, ó. Deixa eu colocar esse trecho aqui. Em relação a bordões, Sidônio, desculpa, coisa de publicitário. Eu vou colocar esse vídeo aqui no ponto certo para contextualizar tudo que eu estou falando. O Lula acaba de contratar ali, ele acaba de contratar o seu marqueteiro político para ser ministro. Imagina o que vai chegar para as pessoas. Imagine aí o que vai chegar de informação para as pessoas de uma maneira como o Lula gosta. O Lula gosta de ser, inclusive, né? Até as repórteres aqui da CNN fala sobre isso, algo que o Lula é muito bom. Ele é muito bom na oratória. O Lula é muito bom falando. E nem tudo que ele fala, ele consegue colocar em prática. Ele fala muito bem. O Lula, ele fala bem. Agora, o que me preocupa em relação ao aposentado e pensionista, é que o governo vai tirar esse foco ali. Porque se o governo quisesse realmente mexer, ele falaria. Cara, como é que pode não se falar nada? O governo ele não se pronuncia em relação aos aposentados e pensionistas no Brasil. Não se fala. O governo ele não fala em aposentado e pensionista no Brasil. Eles simplesmente estão ignorando a existência da maior classe que existe no país, que são os aposentados e pensionistas. Qual é a classe aí maior? Dos enfermeiros, quem sabe? Né? Dos servidores públicos, que chega nem perto, que são 5 milhões de servidores públicos. Qual é a outra maior classe? A dos enfermeiros, que chega a 2 milhões. De aposentados e pensionistas, eles têm aí quase 1/3 dos votos, 1/3 da representatividade, e não tem 1% de atenção. Um grupo que proporcionalmente é o maior grupo
dentro, né, dos grupos dos assalariados, né, dos assalariados ali, também tem uma referência muito grande, né, uma parte muito grande, mas os aposentados e pensionistas, eles conseguem tomar uma decisão e colocar o país do jeito que ele quer. Como é o jeito que você quer um Brasil? Me coloca, é do jeito que está? Você acha que o Brasil está indo bem? Vamos entender aqui. Olha a estratégia do Lula. A estratégia do Lula é colocar um marqueteiro para maquiar. Maquiar, é isso que vai ser feito. Vai ter uma maquiagem ali nos números. Por quê? Não se fala hoje que o Brasil, o aumento do dólar. Por que é o aumento do dólar? O dólar está aumentando porque está diminuindo o número de dólar no Brasil. Olha, Felipe, mas eu não como dólar, eu não quero saber de dólar, não quer? Isso aí que o Brasil, as pessoas estão retirando o dólar do Brasil. Só agora, nesse ano, retiraram 16 bilhões de dólares aqui do Brasil. Isso só aconteceu isso aí, nesse período agora, na pandemia, que aumentou o risco Brasil. Mas agora, olha o que o Lula está fazendo, para você entender. Vamos lá. Carol, e é difícil lidar com isso, é muito difícil. Essa frase do presidente da República, ele foi para as redes sociais também comentar o seguinte: sou apaixonado pela minha esposa, estava no evento em Belém. Vamos contextualizar aqui, são 3 vídeos aqui. O Lula fala, né, que o homem geralmente gosta mais da amante. Isso já deu uma repercussão muito grande, negativa, e precisava agir logo. Então, quem chega aí? Ele estava dando várias gafes também, já tinha dado uma no início do ano. Vamos contextualizar isso aqui, vamos entender. Associou ali os serviços domésticos na cozinha também, né, a serviços de mulher, né? Numa frase ali em que ele... Sobre o porquê o marqueteiro está chegando, que o Lula está falando... A verdade é... O Paulo Pimenta sai ali do governo Lula. O Paulo Pimenta, que é deputado federal, e é um deputado federal muito atuante lá na Câmara dos Deputados, ele tem muito embate. Então, ele, como ministro também, ainda mais de ministro de comunicação ali, que cuida do marketing, não é muito bom. Porque ele, quando vai falar pelo presidente da República, ele não é muito aceito pelos outros deputados, porque tem uma briga ali, um racha dentro do Congresso Nacional. Então, essa mudança também é estratégica, por quê? E ele vai falar aqui. E a leitura da CNN também é muito legal, né? Que ela fala das gafes, né, do Lula, o que ele tem falando, falas misóginas também de Lula. Então, nova direção ali na SECOM. Sai Paulo Pimenta e entra Sidônia. Vamos lá. Falava da necessidade do homem ajudar a mulher nesses serviços também. E a lei... Pela amante do que pelas mulheres. E eu sou uma... Estava no evento em Belém, ele associou ali os serviços domésticos na cozinha a serviços de mulher, né? Numa frase ali em que ele falava da necessidade do homem ajudar a mulher nesses serviços também. E a leitura que se fez bom, ele está dizendo então que serviço na cozinha é serviço só da mulher. São aquelas perspectivas, Carol, que não estão atualizadas com o tempo atual, né? E quando a gente tem a figura de um presidente da República que acaba derrapando nisso, ajuda ali a trazer muita dificuldade para nós mulheres que tanto lutamos em relação a questões de igualdade. Por mais que o governo tenha um olhar sensível para isso, tanto é que aprovou uma lei da igualdade salarial para homens e para mulheres. Então, é incoerente quando a gente tem um evento da proporção que tivemos do 8 de janeiro, que era algo muito importante para o governo, de marcar um antagonismo à depredação nos atos criminosos daquele 8 de janeiro de 2023, essa fala acaba tomando a atenção. Ofuscou o evento por inteiro, Carol? Acredito que não. Mas, de fato, se a gente está aqui pincelando essa fala, significa que sim, que houve um incômodo, e isso acaba dando palco também para as críticas dos bolsonaristas em relação a essa colocação do presidente Lula. Tanto é que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ali, logo depois dessa frase do presidente da República, ele foi para as redes sociais também comentar o seguinte: sou apaixonado pela minha esposa e com toda
a certeza, a grande maioria dos maridos, né? Também a grande maioria seria apaixonada. Só que Bolsonaro colecionou diversas frases machistas, misóginas, que ofendiam muito as mulheres. Então, também não tem, digamos assim, moral para fazer algum comentário nesse sentido. Carol, isso vai dar trabalho para o marqueteiro Sidônio, porque novo ministro, né, que não gosta de ser chamado de marqueteiro, mas vai dar trabalho sim, porque o presidente Lula é conhecido por falar de improviso. Novo ministro que é marqueteiro, mas não gosta de ser chamado de marqueteiro. Isso pode ser muito positivo, porque isso é visto como um trunfo dele, o poder da oratória que o presidente Lula tem, mas, por outro lado, vem essas escorregadas que não estão atualizadas com o tempo atual e são incoerentes com o que o governo tenta passar em relação à igualdade das mulheres, Carol. E é difícil lidar com isso, é muito desafiador, tanto é que o próprio Sidônio fugiu um pouco ali das questões e só disse o seguinte, que ele não vai puxar a orelha do presidente Lula em relação a esses improvisos. É Lula quem deve puxar a orelha dele. O Sidônio, que como você coloca, né, Isabel, ainda não tomou posse como ministro, mas já vem ali dando várias declarações à imprensa, inclusive informalmente, tá? Ontem a Isabel Mega estava circulando no evento que marcava o 8 de janeiro de 2023 e naquela oportunidade o Sidônio já trazia algumas declarações aos jornalistas presentes. Trazemos inclusive um trecho do que ele disse lá em Brasília durante o evento que marcou os 2 anos dos atos antidemocráticos. Não, eu não acho que o governo tem chaga, é a primeira coisa. E assim, eu acho que tem várias coisas boas e tem algumas coisas que precisam ser adequadas. A gente também tem que reconhecer o que precisa ser adequado e eu preciso analisar. E só vou poder analisar isso assim. Em relação a bordões, Sidônio, desculpa, coisa de publicitário, melhor do Brasil é o brasileiro, pátria educadora, você pensa em mudar esse slogan do governo? Não, o slogan do governo é União e Reconstrução. Pensa em mudar? Então, olha o que ele vai falar, gente. É impressionante. Olha aí. Existe união, precisa de união com o verdadeiro ainda? Na minha opinião, sim. Não estou fazendo pergunta, como é que você disse? Entendo, pá. E reconstrução. Precisa reconstruir, a gente tinha um país numa situação complicada. Segue nessa segunda visão. Segue. Isso não quer dizer que você possa ir botando outras coisas. Existe um slogan maior, mas você pode tocar com outras, depender de cada momento que o governo está vivendo. Então, vai trabalhar cada momento que o governo está vivendo. Então, vai ser algo assim, o papel dele é só mostrar o lado bom do governo. Explicar as causas, né, de tanta perda nas estatais. Né, é um absurdo. O Bolsonaro saiu, o Correio dando lucro. E agora o Correio dando prejuízo, déficit. Assim... O Bolsonaro largou com superávit, né? O Brasil sobrando dinheiro, deixando dinheiro no caixa, agora o Lula já consegue acabar com tudo. O Lula está conseguindo ser pior do que Bolsonaro na pandemia. Bem, a gente viu até a Basília Rodrigues também estava ali entre os jornalistas, assim como a Isabel, trazendo essa pergunta com relação ao slogan do governo, que é a pergunta que a gente faz para marqueteiro. Por mais que o Sidônio queira abandonar aí esse título, Isabel, vai ser difícil, porque é assim que ele é conhecido devido à sua trajetória profissional, atuando em campanhas políticas. Ele não gosta desse nome porque ele associa ali a uma necessidade de você vender bem alguma coisa. Tem um diagnóstico já feito, Carol, de que você precisa olhar ali para o que já é feito pelo governo e não está tendo a publicidade devida. Isso casa justamente aqui com essa parte da nossa análise, Carol, porque fui ouvir ali um pouco da... Foi exatamente o que eu falei. Então, assim, eles vão ter que aproveitar mais o que eles fazem. Mesmo que, cara, olha o tamanho da proporção disso, muita gente não entende. Mesmo que faça pouco, o governo está pior, né, fazendo mais escolhas erradas, está mais no negativo. Vamos supor, o Banco do Brasil faturou R$1 bilhão. Correio deu um prejuízo de 200 bilhões. Não, o que vai ser falado é, nossa, orgulho, o primeiro banco do Brasil, o banco do governo do brasileiro, fechou com 1 bilhão positivo, mas esquece que o Correio teve
200 negativos. Então, foi pior, né? 199 bilhões, né? Pior do que um outro. Então, assim, o resultado é muito pior. O fechamento no final, né? Se você botar na balança, é a balança que mede, o ruim está pesando mais. Então, só que eles vão mostrar só isso. É isso que o papel do marqueteiro. Recepção nos ministérios em relação à chegada de Sidônio. E o pessoal está animado, Carol, porque tem muita queixa em relação à atuação da SECOM com o ministro Paulo Pimenta, que ainda está no cargo, o Sidônio não tomou posse, porque muita gente avalia que, olha, a gente está fazendo tanta coisa aqui, mas aí na hora de comunicar, a gente chega na SECOM e o processo é lento, o processo é burocrático e a gente não consegue dar a devida publicidade do básico, às vezes, que é feito. E a comunicação interna também é ruim. Eu ouvi relatos ali de algumas pessoas que pontuaram o seguinte: tem mudanças sociais importantes em programas sociais do governo e que membros do próprio governo não têm conhecimento disso e que se queixavam ali ao ministro Paulo Pimenta: poxa, Pimenta, mas a gente tem que dar mais publicidade disso. Isso foi um ministro conversando ali com ele. Eu mesmo não sabia disso, isso não está sendo falado. Então é um diagnóstico muito sensível ali, Carol, de algo que de fato é uma realidade que estava sendo enfrentada por essas pastas de não conseguirem mostrar o que está sendo feito. É por isso que o Sidônio ele quer ter um olhar ali sobre isso, claro, pensando em dar publicidade a isso e pensando também em vitrines para construir uma eventual campanha lá em 2026. Esse movimento na metade do governo, ele não é à toa, ele quer trazer esse ponto de fazer uma comunicação atualizada, o que casa também com essa necessidade de tentar contornar ali um pouco essas derrapadas dos discursos do presidente Lula. Outra coisa também, gente, vou cortar aqui já, eu quero colocar aqui a fala, né, do presidente Lula, o tiro saiu pela culatra. Né? O que o Lula fez ali foi ofuscar, né? Ele usou todo aquele evento e não teve tanta repercussão. O que mais repercutiu na fala do Lula foi essa fala que ele teve aqui, né? A fala dele, né, de falar da amante, foi mais repercutida do que o próprio evento. Ninguém nem sabia de que era o evento, mas sabe da fala negativa do Lula. Vamos acompanhar. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Olha isso que ele fala, que o amante é mais apaixonado que a mulher, que o marido é mais apaixonado pela amante do que pela mulher, que é pela esposa, né? Eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Eu fiz a primeira greve a partir de 1968, na greve de Contagem e na greve de Osasco. Tinha tido 2 greves em 1968 e eu fiz a terceira greve em 1978, depois de terem praticamente dizimado o movimento sindical. E eu não fiz a greve, não. Quem fez a greve foi os operários de São Bernardo do Campo, que eu considerava cara, então assim, tudo o resto que ele falou, só pegaram aquele trechinho ali que ele fala da amante também, né? Vamos aí, gente. Vamos aí que temos que cada dia mais divulgar, ficar mais informado, porque o time da esquerda está vindo pesado aí. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. O melhor ainda está por vir, só está começando. Tchau, tchau.